Boa noite, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre um processo mental chamado de ordenação. Ordenação é um processo mental que nos habilita a colocar um objeto, ou uma pessoa, ou um animal, um atrás do outro, segundo algum critério, tá? Ela se divide a ordenação em seriação e sequenciação. Vou dar exemplos para vocês então de ordenação. Ordenação, por exemplo, os dias da semana. Segunda, terça, quarta, estão ordenados segundo um critério. Os alunos em uma fila, eles podem estar ordenados pelo nome, né, A até a Z, ou eles podem estar ordenados pelo tamanho. Os números das casas, quando a gente vai passando por uma rua, os números da casa seguem uma ordenação. Dos apartamentos, os andares dos apartamentos. Nossas idades seguem uma ordenação. Os teclados do computador, quando a gente lembra de um computador, os teclados são ordenados em uma determinada sequência internacional, que todo mundo, em qualquer lugar, quase não todos, mas, por exemplo, a ABNT, existe a mesma sequência para a gente. Então, a gente sabe digitar, eles estão sempre nessa mesma ordem, nessa mesma sequência. O que mais que a gente pode imaginar como uma seriação? Os gols numa partida de futebol, um atrás do outro, segundo alguma sequência, alguma ordem. A ordenação e a sequenciação, a ordenação que define seriação e sequenciação, podem ser trabalhadas de diversas formas. A gente vai ver algumas a partir de agora. Lembrando ainda que o alfabeto é uma das séries e sequências mais conhecidas que a gente tem. O A, B, C, né? Sempre seguindo essa ordem. Outra coisa que a gente não pode esquecer é o nome de vocês. Ele não segue uma sequência, uma ordem, para que cada letra, após a sua, forme um som? Então, agora a gente vai ver alguns exemplos. Por exemplo, azul, rosa, amarelo. Qual será a sequência do azul, rosa, amarelo? A sequência, não a seriação. Já vamos ver por que essa diferença. Azul, rosa. Opa! Azul, rosa e amarelo. Ainda, eu distribuindo para a criança alguns palitos ou canudos, né, canudos de plástico, peço para ela que ela faça, coloque na forma, na ordem que ela quiser. Lembre-se, na ordem que ela quiser. Lembra que a gente já debateu isso nas aulas passadas. Provavelmente ela vai fazer o quê? Ela vai colocar do maior para o menor, né? Nessa ordem decrescente. Ou ela pode fazer o contrário, colocar, né, do menor para o maior, nessa ordem crescente. Lembre-se que a escolha é dela. Outra atividade que nós podemos fazer também, outra atividade é entregar, por exemplo, 3 animais, pode dizer 3 ursinhos, por exemplo, um maior, outro menor e outro menor. Um simbolizando a mãe e os outros 2 os filhotes, cada um em um tamanho. Entregar para a criança e pedir para que ele coloque em sua ordem. Em uma sala de aula, um colocou a mãe e o maior frente a frente e o menorzinho atrás. E justificou que a mãe estava com o maiorzinho comendo alguma coisa na frente e conversando, e o pequenininho, como precisava mais de segurança, ficou atrás. Uma outra criança colocou a mãe na frente e os 2 pequenininhos atrás conversando. Falou que como ela era a mãe, ela ficava na frente protegendo e os 2 pequenininhos conversando. Notem que a ordenação não é importante o que a gente quer que o aluno ordene, e sim o que ele ordenou. Por isso é super importante que você sempre pergunte a ele qual foi a forma que ele fez para ordenar, qual foi a escolha, qual foi o critério. Uma outra forma da gente trabalhar a ordenação bem interessante, eu acho legal, é você distribuir, por exemplo, você pode procurar na internet, baixar ou levar animais em diferentes fases, ou fazer cartelas, por exemplo, ou você mesmo desenhar, né, e depois imprimir, ou, bom, aí você escolhe a forma como vai trabalhar. Por exemplo, um ninho de passarinho, daí um ninho com ovo, daí o ovo rompendo, depois o passarinho tentando voar e aí o passarinho voando. E pedir para que a criança ordene. Qual será a forma que ela vai ordenar? Será que ela vai ordenar nessa sequência que eu vi? Talvez não, talvez ela coloque o passarinho maior primeiro. Ao passarinho primeiro, que daí bota o ovo, que daí, entendeu? Então,
Isso é bem interessante de fazer, porque você pode usar já a ludicidade, contar uma história a partir das experiências, da experiência que essa criança trouxe. Porque a ordenação, ela tem muita importância, o que a criança traz de casa, o que ela aprendeu, o que ela vivenciou, é muito mais importante do que só o que você quer passar. Porque, por exemplo, quando a criança chega na escola, lá no infantil, falando antes de mim, o último da fila, o esquerda, né? A esquerda, o mais alto, o mais baixo, mostra, prova que ela já sabe ordenar, só ela não conhece o conceito. Então, cabe a você fazer isso. E é muito importante, eu vou relembrar isso porque é muito importante mesmo, que as crianças justifiquem as suas escolhas. Por que que elas ordenaram daquela forma, tá? Por que que você ordenou colocando o elefantinho junto com a mãe, né? Naquele caso que eu dei naquele exemplo. Por que que você colocou o elefantinho atrás junto com outro irmãozinho? Pergunte. Ou por que que você ordenou os palitos, né? Como eu mostrei para vocês, os palitos nessa forma, por exemplo, o maior no meio. Posso fazer em forma de triângulo aqui? Pode. Por que que você ordenou assim? Pergunte para ela. Ou porque você pegou essas três japonesinhas aqui e colocou a maior no meio, né? Essa aqui é a maior, e as duas pequenininhas ao lado. Por que que você não colocou em fila, de repente, né? Ou colocou em fila porque colocou? Então, é muito importante que a criança faça essa justificativa. Nunca esqueçam disso. E a ordem, ela é tão fundamental para que inicie-se o processo de contagem. A partir da hora que o aluno tem já a ordenação, seja ela seleção ou sequenciação, ela já pode aprender a contar, porque um número vem um atrás do outro. Um, dois, três, existe o quê? Uma ordem, uma sequência, ou seja, todo e qualquer número é uma ordenação. Então, a contagem é uma das últimas etapas para que se inicie, que a gente consiga entender a contagem. E essas atividades devem começar aos poucos, como as demais, com um ou dois ou três elementos, por exemplo, né, as três chinesinhas aqui, e aumentando o número de elementos e depois o número de variáveis que a gente analisa nesses elementos. Espero que vocês tenham entendido. A seguir, eu vou explicar para vocês qual a diferença de seriação e sequenciação.